Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre distribuição eletrônica. Nós conhecemos as partículas que compõem o átomo e nós vimos que as ligações químicas elas ocorrem com os elétrons, lá na valência dos nossos átomos. Na aula anterior, nós fizemos as distribuições eletrônicas dos átomos neutros, ou seja, aqueles que a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Mas nós sabemos que dentro da química, nós temos as situações da existência de íons, que são aqueles átomos que acabam adquirindo carga elétrica mediante ao ganho ou a perda de elétrons. Como a quantidade de elétrons desses átomos não vai ser igual à quantidade de elétrons do átomo neutro, nós, em algumas situações, temos que refazer a distribuição eletrônica para essas espécies, porque nós temos uma situação muito particular em relação aos íons. Não é qualquer elétron que a gente pode retirar durante a distribuição para dizer que ele perdeu. Assim como também não é em qualquer camada que a gente pode colocar o elétron que aquele átomo ganhou. Por isso que a gente dividiu essa aula de número 21 para retratar somente nas regras e exemplos de distribuição eletrônica com íons. Vamos lá para a gente falar sobre e entender como que funciona essa distribuição. Vamos no slide. É o tema da nossa aula, distribuição eletrônica em íons. E o que nós temos que observar? Que para a gente realizar a distribuição eletrônica de qualquer íon, nós precisamos partir da distribuição do nosso átomo neutro. Por isso, que a gente trabalha esse conteúdo após a distribuição eletrônica lá dos nossos átomos. Então, eu não posso simplesmente fazer a distribuição eletrônica do íon sem ou conhecer ou fazer a distribuição eletrônica do nosso átomo neutro, ou seja, do átomo no estado fundamental. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa distribuição do átomo neutro, para só depois poder retirar ou acrescentar os elétrons que foram ganhos ou que foram perdidos durante o processo. Então, primeiro ponto, preciso respeitar a quantidade máxima de que cabe elétrons em cada uma das camadas, né, em cada um dos subníveis. Preciso estar sempre lembrando desses valores, eu não posso ultrapassar. Professor, em algumas distribuições, às vezes não completava o valor máximo daquela camada, mas completava o valor de quantidade de elétrons que o átomo tinha. Então, você parava a distribuição ali. A gente viu na aula anterior. Outro ponto que a gente não vai poder fugir é do diagrama de Linus-Pauling. O que nós vamos estar trabalhando? As mesmas regras, tá, gente? A distribuição eletrônica, ela é na diagonal, em zigue-zague. Todas as vezes que você chega aqui embaixo, você retorna aqui para cima e continua a sua distribuição. Assim como nós vimos na aula anterior. Cada subnível tem a sua capacidade máxima, lembram? Subnível S, 2 elétrons. Isso quer dizer que todos os subníveis S, independente de em qual camada ele esteja, ele sempre vai comportar somente 2 elétrons. O subnível P, deixa eu apagar aqui, subnível P, ele comporta 6 elétrons. O subnível D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons, independente de em qual camada esse subnível esteja. Vocês lembram que cada uma das camadas tem uma capacidade máxima de subnível.
A primeira camada, ou nível 1, é a nossa camada K. Ela comporta apenas um subnível, que é o S, por isso que ela só tem no máximo 2 elétrons. Nós vimos isso, né? A camada L, que é o nível 2 da nossa distribuição, da nossa camada de eletrônica, ela comporta 2 subníveis. Qual? O S e o P. Por isso que ela tem 8 elétrons no máximo nessa camada. E assim a gente vai ter a organização das nossas camadas a partir da quantidade de subníveis que elas comportam. E sempre que você for fazendo a distribuição, você sempre vai começar pelo nível 1. Aí então vai ser 1S2, aí vai para o próximo nível, 2S2, 2P6, vocês lembram, né? E assim a gente vai seguindo essa seta aqui, ó, na diagonal. Chegou aqui embaixo, volta aqui para cima e se ainda tiver elétrons, você continua a tua distribuição. Atenção! Para a realização da distribuição eletrônica de qualquer íon, você deve retirar ou acrescentar os elétrons que foram perdidos ou recebidos a partir, ó, do subnível mais externo do teu átomo no estado fundamental. A alteração sempre será feita nesse subnível e não no mais energético. Ai, que ponto maravilhoso que a gente chegou da nossa aula. Professora, mas qual é a diferença do subnível mais externo para o subnível mais energético? Primeiro ponto, o subnível mais externo é o subnível da camada de valência do átomo. O subnível mais energético, por sua vez, ele vai ser o subnível que vai ser preenchido por último na tua distribuição eletrônica. Ele é o mais energético. Nem sempre o subnível mais energético pertence à camada eletrônica, à camada de valência, perdão, do nosso átomo. Mas como que isso é possível, professora? Como que o último a ser preenchido pode acontecer dele não estar na camada mais externa do nosso átomo? Vamos olhar no diagrama para você poder entender o porquê que isso acontece. Vamos lá no slide. Olha só. Isso ocorre, galerinha, porque a distribuição eletrônica ela é na diagonal. Então, digamos que eu estou distribuindo uma quantidade de elétrons razoavelmente alta. Eu já preenchi aqui o nível 3p6 com o máximo que ele aguenta, 3p6. Só que eu ainda tenho elétrons a ser preenchido. Então, se você for olhar pela linha aqui, ó, depois do 3p6, o próximo subnível é o 4s2. Aí eu vou lá, preencho 4s2. Só que eu ainda tenho elétrons para preencher. Continuo distribuindo. Qual vai ser o próximo nível? Pela seta, agora eu vou voltar e o próximo é o 3d10. Aí digamos que eu tinha lá 5 elétrons. E aí eu preenchi lá 3d5, porque eu só tinha 5 elétrons. Qual é o ponto? Qual foi o último subnível a ser preenchido aqui nesse exemplo? Olha aí, observem. Foi o 3d5. Então, o subnível D foi o último a ser preenchido. Ele é o mais energético aqui, porque ele foi o último onde a gente colocou elétrons. Mas ele está na terceira camada desse átomo, camada eletrônica desse átomo. E esse átomo apresenta uma quarta camada, que está aqui, ó, no 4s2. Essa daqui é a camada de valência deste átomo. E não é o subnível mais energético dele. Então, nem sempre vai coincidir da camada de valência, do subnível da camada de valência do átomo, ser o mesmo subnível mais energético dele. Por isso que a gente tem essa regra. Quando a gente vai fazer a distribuição de um íon, eu tenho que observar qual é o subnível mais externo
interno dele, ou seja, qual é o subnível da camada de valência desse átomo. Mas por que, professora, que tem que ser do subnível da camada de valência? Porque, galerinha, é nessa camada, na camada de valência, que vai ocorrer as nossas ligações químicas. Vai ser na camada de valência que o nosso átomo vai ganhar ou perder o elétron durante a ligação. Por isso que não faz sentido a gente retirar o elétron da camada mais energética, porque a mais energética vai ser aquela que a gente preencheu por último. E não quer dizer que obrigatoriamente ela vai ser a mesma camada de valência. Então vamos aos exemplos. Aqui a gente tem a distribuição eletrônica de cátions, tá? Nós vamos começar com os cátions, que são os íons positivos que perdem elétron durante os processos químicos. O nosso primeiro íon é o íon sódio, o Na+. O Na, ele é um metal alcalino. Por ser um metal da família dos metais alcalinos, na sua camada de valência, olha aí, na sua camada de valência ele tem apenas um elétron. Fazendo a distribuição eletrônica partindo do átomo neutro, eu vou ter que o sódio, que tem número atômico 11, no átomo neutro ele vai ter 11 elétrons. Ao fazer a distribuição do sódio, eu vou começar seguindo o diagrama de Linus-Pauling, que dá 1s2, 2s2. Quantos elétrons já foram? 4. Eu tenho 11. Aí vamos para o próximo subnível, 2p6. Quantos elétrons eu já distribuí aqui? 10. Falta apenas 1 para 11. Então eu vou só para o próximo subnível, que é o 3s. Como só falta um elétron, eu vou colocar apenas 1 aqui. Então observe, essa aqui, ó, é a camada K, é o primeiro nível desse átomo. Essa daqui é a camada L, é o seu segundo nível. E essa é a camada M, o seu terceiro, onde ele tem apenas um elétron. Então, o nosso sódio, ele tem uma tendência de perder esse elétron. E é por isso que, quando eu for fazer a distribuição do íon, eu vou justamente ir na sua camada de valência e ver qual é o subnível dali que vai perder esse elétron. Então, vou lá. O sódio perdeu o elétron. Quando ele perde esse um elétron, esse átomo aqui, o que vai acontecer? Ele deixa de ter 3 camadas e passa a ter só 2. Porque ele perdeu aquele elétron, então essa camada está vazia. E aí sim ele se tornou o íon sódio Na+. E para fazer a distribuição desse íon sódio, eu vou justamente distribuir de acordo com a quantidade de elétrons que ele tem agora. Ele tinha 11 elétrons e agora ele tem 10. Então eu vou lá, 1s2, 2s2, 3p6. Vou para o 3s1? Não, porque aquele elétron já não existe mais lá. Então essa daqui passa a ser a distribuição eletrônica do íon sódio, que é um cátion que perdeu um elétron. Então significa dizer que na camada K ele tem 2 elétrons e a sua camada de valência agora é a camada L, onde ele tem 8 elétrons. 2 mais 6, 8 elétrons. Isso quer dizer que a distribuição eletrônica do nosso cátion aqui está feita. Fui e retirei o elétron que ele tinha na sua camada de valência. Mas tem mais exemplos, se preocupe não. Olha só, nesse exemplo aqui pede para a gente fazer a distribuição eletrônica do íon ferro. Ele dá a representação do elemento químico ferro com o seu número atômico aqui embaixo, 26, e o número de massa 56 representado aqui em cima. Que mais, professora, que ele tem aí de informação? Ele é um íon cátion 2+, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, para que a gente faça a distribuição eletrônica correta,
eu tenho que tomar cuidado com as camadas de valência de cada um desses átomos. Por quê? Olha só, o átomo de ferro neutro, ele vai ter 26 elétrons. Como que você vai saber disso na hora lá que você estiver fazendo a sua atividade? Você vai olhar o número atômico do cara. Todo átomo neutro, o número atômico dele vai ser igual à quantidade de prótons e igual à quantidade de elétrons. Então, se o número atômico dele é 26, significa que o átomo neutro tem 26 elétrons. E você vai distribuir seguindo o diagrama. Vamos lá, 26 elétrons. 1s2, primeira camada está preenchida. 2s2, 2p6, segunda camada preenchida. Já foram 10 elétrons, ainda faltam 16. Aí eu venho 3s2, 3p6. Aqui, nesse ponto, eu não vou direto para o 3d10. Porque pelo diagrama, depois do 3p6, vem o 4s2. Então, eu faço 4s2, preencho ele para depois preencher o 3d10. Então, fica 3s2, 3p6, 4s2 já foram 20. E lá no 3d10 eu vou colocar os outros 6 elétrons dele. Fica 3d6. O total de 26 elétrons. De qual subnível nós vamos retirar elétrons para que o nosso ferro, que até então é um átomo neutro, se transforme aqui no nosso íon 2+. Em qual subnível ele vai perder esses elétrons? Porque se ele é um cátion, é porque ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? O valor da carga dele, que no caso é 2+, então ele perdeu 2 elétrons. Olhando a distribuição do átomo neutro, que é essa daqui, qual é o subnível de onde nós vamos retirar esses 2 elétrons? Às vezes, você olhando a distribuição em linha reta, pode ficar um pouco difícil para você identificar. Então, nós vamos colocar em camadas. Vamos lá. Qual é a primeira camada? É a camada K, que é essa daqui, ó. Nessa, ele tem o subnível S2, onde ele tem 2 elétrons. A segunda camada é a L, que é essa daqui, toda ela, viu? Onde ele tem o 2s2 e o 2p6, que dá 8 elétrons. A sua terceira camada é a camada M, que pela distribuição ele tem o 3s2, o 3p6 e o 3d6, tá aqui, dando um total de 14 elétrons. E a quarta camada é a camada N, onde ele tem o subnível 4s2 com 2 elétrons. Pergunta: se a gente tivesse aqui a representação desse átomo com o núcleo e as eletrosferas, ficaria melhor para você entender quem é a camada de valência dele? Fica? Não seja por isso. Pronto, estamos aqui. Esse é o núcleo do átomo. Desse átomo de ferro neutro. Aqui na primeira camada 2 elétrons, na segunda 8 elétrons, na terceira 4 elétrons e na quarta 2 elétrons. A quarta camada dele, que é essa daqui, colegas, ela é a camada de valência desse átomo. É nessa camada, na mais externa, que ele vai perder os elétrons. Quantos elétrons ele vai perder? A quantidade da carga do íon. Então, 2 elétrons. Significa que ele vai perder a camada N toda. Os 2 elétrons vão embora, a camada deixa de existir. Então, quando for fazer a distribuição eletrônica dele agora, o que você vai fazer? Você vai eliminar o 4s2 da tua distribuição. Você não pode, em hipótese alguma, fazer a distribuição do íon sem observar onde que ele vai perder esses elétrons. E eu te digo por quê. Vamos lá. Quando eu faço a distribuição do íon ferro 2+, com 24 elétrons, sem ter feito essa distribuição anterior aqui, olha o erro que essa distribuição vai te induzir.
eu vou pegar e fazer de acordo com o diagrama. Ah, tem 20, ele perdeu 2, então ficou com 24 elétrons. Eu vou lá. 1s2, não tem como dar errado. 2s2, 2p6, depois eu vou para o 3s2, 3p6. Quantos elétrons já distribuí? 10 com 8, 18. Para 26, né? Faltam aí mais 8. Então vamos lá. 3, depois do 3p6 vai o 4s2. E depois a gente volta para o 3d, que vai ser 3d4. Olha como está totalmente errado. Porque nessa distribuição aqui, só distribuindo os 24 elétrons, qual foi o erro que eu cometi? Eu distribuí como se fosse um átomo neutro, fazendo com que os elétrons que ele deveria perder na camada de valência, que é essa, sejam retirados no nível mais energético, que é o 3D. Então, eu não posso fazer a distribuição do íon só tirando a quantidade de elétrons que ele perdeu aqui e redistribuindo dentro do meu diagrama de Linus Pauling. Eu tenho que observar quem é a camada de valência, porque esse elétron ele vai sair de lá, e eu retiro dessa camada os elétrons, e quando eu faço a nova distribuição, essa distribuição ela vai ser feita sem a camada de valência do nosso átomo, somente isso, que é o que nós fizemos aqui. Fica como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Eu não passo pelo 4s2 porque essa camada no íon ela não existe mais. E aí eu fico com essa nova distribuição sem a última camada onde tinha os 2 elétrons. Então, qual é a conclusão? Que o cátion ferro 2+, possui 2 elétrons a menos que são retirados do subnível mais externo do átomo neutro, que é o subnível 4s. Então, a nova distribuição dele com 24 elétrons obedece a essa regra aqui, sem a sua camada de valência do átomo neutro. Outro exemplo é do íon cátion do ferro 3+, onde nós vamos retirar agora 3 elétrons. E aqui é muito bom mesmo. Sabe por quê? Porque no outro eu retirava 2 elétrons e os 2 elétrons saíam direto da camada de valência que só tinha 2 elétrons. Agora essa redistribuição aqui são 3 elétrons. Então eu faço a distribuição normal do meu átomo neutro, que a gente já fez agora, é a mesma, ó. Mesmo esqueminha, não tem nada de diferente. As mesmas camadas, observem que tem as mesmas quantidades de elétrons do exemplo anterior, só que quando a gente vai lá para a distribuição desse íon aqui, ele não tem só 24 elétrons, ele vai ter apenas 23, porque ele perdeu 3 elétrons. Então, o que vai acontecer? Ele vai perder esses 2 elétrons da camada de valência e mais um elétron da outra camada dele, que vai ser aqui a camada M. Então, ele vai perder do seu último subnível aqui a ser preenchido, que vai ser no caso, o 3d6. Então, aqui ele vai perder 3 elétrons no total. E aí, como que fica a distribuição eletrônica para ele? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. O outro era 3d6. Agora 3d5 porque ele perdeu ainda mais um elétron, dando um total de 23 elétrons no nosso cátion. Então, como é que ficou as camadas agora? A primeira, 2 elétrons, a segunda, 8 e a terceira, 13 elétrons. Nas camadas, a gente fica desta forma. Então, qual é a conclusão que a gente tem para essa distribuição, para esse íon? Que ele possui 3 elétrons a menos que o átomo neutro, e esses 3 elétrons, eles são retirados dos subníveis mais externos em ordem geométrica. Primeiro o 4s, de acordo com o diagrama, e depois o 3d.
né? O total de elétrons passa a ser 23 e essa aqui passa a ser a sua distribuição eletrônica. Agora, os ânions, a gente tem que tomar cuidado. Porque o que acontece? Quando a gente está trabalhando os cátions, nós estamos retirando elétrons, né? Então, normalmente, os exemplos que a gente viu exemplos onde eles são retirados dos subníveis já basicamente totalmente preenchidos, né? Que tem poucos elétrons a perder. Só que quando a gente está falando dos ânions, a gente tem que lembrar que eu estou falando de átomos que ganharam elétrons. Então agora, ao invés de retirar, nós vamos fazer a distribuição do átomo neutro e ver qual é a camada que vai receber esses elétrons. E aí você tem que levar em consideração que na química tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Quando a gente está falando de átomos que perdem, nós temos já lá na tabela periódica, vocês vão observar, famílias de átomos que já têm tendência de perder. Então, perfeito, ele já tem tendência de perder. As valências dele já tem poucos elétrons, que é justamente os elétrons que ele perdem. E quando a gente fala dos átomos que vão ganhar elétrons, esses são átomos que já têm na sua valência uma quantidade de elétrons suficientes para que ele ganhe poucos elétrons. Então, quando a gente for fazer esse ganho, você vai observar que a valência fica preenchida naturalmente. Vamos lá para a gente falar então dos nossos ânions, nossos íons negativos. O que nós vamos estar fazendo? Para obter a distribuição dos ânions, a gente primeiro vai adicionar os elétrons que foram ganhos no seu subnível mais externo. Então, você vai ver o nível de valência dele, desse nível você vai ver o mais externo, o subnível, e lá você vai adicionar esses elétrons, porque normalmente esses subníveis vão estar incompletos. Então, aqui, se a gente for pegar o bromo, que é um halogênio, lá na tabela periódica do grupo 17, ele tem tendência de ganhar elétrons. Nesse caso, 1 elétron. E vou fazer a distribuição eletrônica do ânion. O que eu tenho que fazer? A distribuição eletrônica do bromo neutro, que é o bromo com 35 elétrons. Então, eu faço a distribuição normal do meu átomo neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, até aqui deu 30. Você pode contar aí, deu 30. Depois do 3d10, o próximo subnível é o 4p. Mas como aqui já tem 30 elétrons e ele tem 35, no 4p, a capacidade máxima são 6 elétrons. Então aqui, se eu só tenho 5, eu vou colocar 5. Fica 4p5. O que eu vou observar? As camadas, e vou ver qual é a camada de valência dele, que é a camada N, onde ele tem 7 elétrons. Ele tem tendência de ganhar um elétron, então significa que ele vai ganhar aqui, na camada N. Aonde, professora? No nosso subnível 4p5, porque ele tem capacidade máxima de 4p6. Então vai ser lá que ele vai ganhar esse elétron. Então a distribuição do ânion vai ficar com quantos elétrons no total? Com 36. E eu vou só fazer a adição desse um elétron lá no meu nível mais externo, no subnível mais externo dele. Que onde eu tinha 4p5, agora eu tenho 4p6. E a nova configuração dessa camada ficou assim. Onde ele tinha 7 elétrons, agora ele tem 8. Então, o que acontece como conclusão? O ânion brometo, ele possui um elétron a mais que foi adicionado no nível do subnível mais externo, que é o 4p. Outro exemplo é o oxigênio. O oxigênio ele é um calcogênio, lá do grupo 16 da tabela periódica. Ele tem um número atômico igual a 8 e capacidade de receber 2 elétrons. Então, a distribuição desse ânion aqui, eu faço a partir do seu átomo neutro. 1s2, 2s2, 2p4. Somando, eu tenho 2 com 2, 4, com 4,
8 elétrons, certinho. O que eu vou fazer? Eu vou observar a camada de valência dele, que é a camada L, onde ele tem o subnível 2s2 e o 2p6. O que aconteceu aqui? Aqui não é 6 não, aqui é 4, tá gente? Perdão, 4. O que acontece aqui? Esse subnível 2p4, o subnível P, ele tem capacidade máxima de 6 elétrons, só que ele aqui tem 4. Então, se ele vai ganhar 2 elétrons, eu vou receber esses elétrons nesse subnível aqui. Então, a nova configuração eletrônica para esse ânion vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Onde o nosso oxigênio neutro tinha 8 elétrons, agora ele passou a ter 10 elétrons. E a sua camada de valência que tinha 6, agora tem 8. E assim fica a configuração dessa distribuição. Conclusão é que o ânion de oxigênio 2- possui 2 elétrons a mais que o átomo neutro, que são adicionados no nível do subnível mais externo, que é o 2p. Ficando com essa configuração que a gente viu aí. Então, galerinha, todas as distribuições, quando a gente faz que elas são referente aos íons, independente se é cátion ou ânion, você sempre vai fazer a distribuição do teu átomo neutro, ver qual é a camada de valência, ou seja, a camada mais externa do nosso átomo, e quantos elétrons ele tem lá, porque vai ser nessa camada que ele vai ganhar ou perder elétrons. Então essa é a maneira de fazer. E aí quando tu vai fazer a nova distribuição, você só apresenta ela já retirando aqueles elétrons ou adicionando. Porque se tu for fazer a distribuição com a nova quantidade de elétrons sem fazer a do átomo neutro, ela vai ficar errada no final. Porque ela não vai obedecer essa regra. Você vai acabar tirando ou colocando elétrons onde não devia. E para a gente praticar um pouco mais de como que vai ser numa possível avaliação, uma questão sobre essa distribuição, a gente trouxe o nosso Aprender Fazendo para a gente praticar essas atividades. Então vamos lá no slide? Galerinha, na questão de número 1 aqui do nosso exemplo, a gente trouxe uma questão de vestibular adaptada que traz o seguinte enunciado. Dada as espécies químicas, e aí ele dá o potássio, né? O átomo neutro, o seu cátion monovalente e um cátion bivalente. Cátion monovalente perdeu 1 elétron. Cátion bivalente perdeu 2 elétrons. E aí ele fala o seguinte: podemos afirmar que os respectivos subníveis mais energéticos são. O que eu tenho que fazer para saber qual é o subnível mais energético? Primeiro ponto, subnível mais energético é o último a ser preenchido dos nossos átomos. Quando a gente está trabalhando dentro da química, a gente tem que sempre observar esses enunciados. Quando a gente fala de camadas de valência, aí a gente vai ter a camada mais externa do nosso átomo. Então vamos lá. Se ele quer a camada de valência, como é que ficaria? Você faria a distribuição eletrônica e iria observar qual é a camada de valência, perdão, o subnível mais energético. Você faz a distribuição eletrônica e vê qual é o último subnível a ser preenchido. Então vamos para o potássio, o átomo neutro. O que eu vou fazer? Vou distribuir os 19 elétrons que ele tem. Então por camada vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons. 3s2, 3p6, 18 elétrons. Agora, depois do 3p6, não vem o 3d. Pela distribuição eletrônica, a gente vai para o 4s, que nesse caso vai receber só um elétron porque fecha os nossos
19. Então, nesse exemplo aqui, qual foi o subnível que nós preenchemos por último? O último a receber elétrons foi o 4s1. Então, ele é o subnível mais energético. Quando a gente for para o cátion monovalente de potássio, o que eu tenho que observar? Que eu não vou ter mais o subnível 4s1. Por quê? Porque ele perde um elétron, então esse nível ele deixa de existir. Quem vai ser o último a ser preenchido? Vai ser o 3p6. Então, ele vai ser o nosso subnível mais energético. E para o nosso cátion bivalente, o último a ser preenchido vai continuar sendo o 3p, só que agora com 5 elétrons. Então, os subníveis para o primeiro aqui é o 4s1, para o segundo o 3p6 e para o terceiro o 3p5. Vamos ver qual é a alternativa que tem essa configuração? Letra B, né? 4s1, 3p6, 3p5. São os subníveis mais energéticos dessas três espécies aqui de átomos. Vamos para o segundo exemplo? Nesse segundo aqui, ele traz a distribuição eletrônica de um cátion. Ele vem e fala, considerando as configurações eletrônicas fornecidas a seguir, qual delas corresponde à do íon cátion do elemento enxofre? Então, ele está dando o enxofre aqui, cátion não, é um ânion, tá, gente? Ânion. Por quê, professora? Porque ele, carga negativa. Nós temos que ter cuidado com essa linguagem. Um erro de digitação desse pode trazer confusão. Então, é um ânion. Sempre que a carga negativa é ânion. Então, o que nós vamos ter que observar? Que nós vamos estar fazendo a distribuição eletrônica de um átomo que vai receber 2 elétrons. O que eu preciso fazer? Primeiro, ele deu um número atômico. Ótimo, que se não tiver, você vai ter que ir lá na tabela periódica procurar. Tem o número atômico, eu já sei que o enxofre tem 16 elétrons, o átomo neutro, para ser distribuído. Eu vou distribuir esses elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Você for observar aqui, nós já temos 12 elétrons distribuídos. Depois do 3s2 vem o subnível 3p. E aí o que eu tenho que observar? Se eu já tenho 12 elétrons, para 16 faltam 4. Essa é a distribuição eletrônica para o enxofre, o átomo neutro. O que eu tenho que ver? Qual é o subnível mais externo dele aqui para essa distribuição? Primeiro ponto é a camada de valência. A camada dele vai ser a camada 3. É a mais externa, é a terceira camada. Nessa camada, o subnível mais externo é esse aqui, o 3p4. O subnível 3p4 comporta no máximo 6 elétrons e ele tem 4. O enxofre vai ganhar 2, então eu vou receber esses 2 elétrons nesse subnível. Aqui, Então, a nova distribuição vai ficar igual, essa parte aqui todinha. E quando chegar lá no subnível 3, eu vou fazer 3p6, que vai dar a alternativa letra A para essa questão. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Quando eu faço a distribuição, primeiro eu faço do nosso átomo neutro, respeitando a quantidade de elétrons que ele tem. Posteriormente, eu vou ver o subnível, no caso, incompleto dele. Porque se ele vai receber elétron, eu não posso colocar esse elétron em um subnível que já esteja preenchido. Como ele vai receber 2 elétrons e o subnível P comporta 6, porém tinha 4, eu vou adicionar esses elétrons aqui. E aí fica a nova distribuição eletrônica dele desta forma. Então, ele para de ter 16 elétrons e passa a ter 18. Ai, galerinha, deu até uma canseira aqui na professora. É muito número, né? Mas o ponto-chave
É o diagrama, a sequência do diagrama. Agora a gente vai para nossa aula de revisão depois e a nossa atividade. Então fique ligadinho com a gente.